começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. A arte que nasce da terra carrega memória, identidade e futuro. O nosso convidado de hoje é o artista que transformou mais de meio século de criação em um verdadeiro patrimônio cultural de Mato Grosso. Autodidata, mestre da cultura, embaixador da cidade de Cuiabá, ele faz da pintura uma linguagem de pertencimento, levando a fauna, a flora e a alma dos nossos biomas para telas, parques e espaços públicos. Sua obra atravessou gerações e vem atravessando ainda gerações. Ela educa, emociona, desperta a consciência ambiental. Hoje, o Cultura Livre tem a honra de receber o artista plástico Vitor Hugo dos Santos. Boa noite, Vitor Hugo. Muito bem-vindo ao Cultura Livre. Que honra ter você aqui e poder falar aí de uma trajetória de mais de 50 anos, né? Muito obrigado. Sou eu quem agradeço essa oportunidade. Eu acho assim, que é muito importante que realmente tudo que você falou foi muito bem colocado as suas palavras. Eu tenho realmente uma imensidão, né? Estou com 73 anos, vou fazer agora 73 anos, e 58 anos que eu trabalho com pintura em Cuiabá. Então é mais de meio século, como você falou. E bem vivido também, né? Bem intensa meu trabalho e minha produção. Então é um prazer muito grande poder compartilhar, né, com os novos artistas, com o público, com as pessoas, principalmente com as crianças, com novos artistas, algumas informações a meu respeito sobre a minha trajetória de vida. Vitor Hugo, a gente está assim, muito curioso para saber. A gente ficou pesquisando aí sua vida, a gente viu que você nasceu em Tiquira, cercado pela natureza, e a gente vê isso refletindo nas suas obras até hoje. E essas imagens que você via quando criança, essa experiência que você teve na infância, você acredita que elas plantaram essa sementinha sua da forma que você começa a conduzir a arte? Eu acho que eu já nasci com essa missão de falar sobre a natureza, né? Porque eu nasci em Tiquira e com um mês eu fui para Minas Gerais. Meu pai achou uma pedra de diamante, né? É garimpeiro, sou filho de garimpeiro. Tiquira, há 70 anos atrás, era garimpo, ali não tinha cidade, era o garimpo de Tiquira. E eu fui para Minas, e lá em Minas, eu mesmo sem conhecer, com 6 anos de idade, com 5 anos, só via falar minha mãe lá falava muito do Mato Grosso aqui, e eu ficava apaixonado por Mato Grosso. Com 6 anos já comprava livros, já olhava tudo sobre Mato Grosso, eu tinha aquela paixão por Mato Grosso. Eu viajava de conhecer a floresta, quer dizer, não sei porquê, com 6, 7 anos de idade eu tinha essa vontade de vir para cá, para Mato Grosso. Olha só. E conta pra gente, você quando criança gostava muito de pintar, desenhar, e havia algum incentivo da família para você para desenvolver esse dom? Não, minha família é muito humilde. Minha mãe é lavadeira, minha mãe foi deixada lá em Uberlândia com 3 filhos pequenos. A minha mãe teve que trabalhar de empregada doméstica para cuidar da gente. Eu me lembro que eles esperavam até 9 horas da noite, ela chegar com o restante da comida que ela lavava os pratos, né? Vasilha, quando o pessoal jantava, e a gente ficava esperando para poder jantar. E o almoço a gente se virava. O almoço ia para o mato caçar passarinho. Naquele tempo tinha essa história, né? Estilingue, aquela coisa toda. Então a gente com essa vida que eu tive. Mas nunca perdi, desde criança, eu sempre tive uma visão de meio ambiente e Mato Grosso. E eu usava isso aí fazendo os desenhos com lápis. Eu fazia desenho com lápis quando eu tinha oportunidade, era lápis que eu fazia o desenho, não fazia nada com isso, só desenhava com lápis. E as pessoas se surpreendiam pela perfeição do meu desenho. Eu sempre falo que eu praticamente aquele fala, você tem um dom, você já nasceu com um dom. Eu literalmente, hoje eu tenho certeza disso, naquele tempo não tinha essa consciência, né? Hoje eu tenho consciência que eu já nasci com um dom. Eu nasci com o dom de pintar. Exatamente. E conta pra gente, quando que você sai de lá e volta para o Mato Grosso, que era a sua paixão, você falou que sua mãe falava muito do Mato Grosso. Isso. Quando que vocês voltam para o Mato Grosso, especificamente para Cuiabá, né? Que você começa a trabalhar em Cuiabá daí. Tem um irmão meu mais velho que veio para cá, ele é mecânico, né? Veio para cá trabalhando mecânico no Cochupó. E ele sabia que eu desenhava, todo mundo me achava muito inteligente, porque quando você fala desenho, a escola, todo mundo quer que você faça desenho, a professora quer que você faça no quadro, você é uma pessoa muito bem, desde pequeno, sempre elogiado.
E ele via a condições que a gente morava lá, num ranchinho, aquela coisa toda, ele ficava louco para trazer para cá. Mandou que eu viesse para cá. Eu vim num caminhão que pegava peixe no Santo Antônio de Vergera. Eu vim, foi 1 dia e meio de caminhão sem comer. Na carroceria de um caminhão, no meio de junho, no meio de frio. Com a poeira. Então foi uma coisa assim, mas aquilo para mim tudo era normal. E você está pensando que eu estava preocupado com fome? Nada, preocupado que eu ia conhecer o Mato Grosso. Eu ia conhecer a floresta, eu ia conhecer Naquele tempo se falava muito do Pantanal, falava muito da floresta do Mato Grosso, da Amazônia, que tudo era muito... É tudo uma floresta, a partir de Alto Paraguai, ali do Parecis, tudo era floresta. Não tinha Sinop, não tinha Alta Floresta, não tinha nada. Era tudo floresta fechada. Era então, mata era mesmo. mata mesmo. Então se falava muito em mata aqui, e eu era apaixonada por esse ambiente. Aí eu cheguei aqui em 1968 para trabalhar de ajudante de mecânico. Ajudante de mecânico. É. E conta pra gente, daí você chegou a trabalhar como ajudante de mecânico? Trabalhei graças a Deus, durante 5 meses, porque na casa dele não tinha onde dormir. Eu dormia com a rede nas carrocerias dos caminhões que ficavam na oficina para consertar. Aí eu colocava um gancho num lugar, o gancho na outra carroceria e dormia ali na carroceria. Só almoçava na casa dele, não tinha onde dormir. Era oficina bem ali na ponte do Cuxipó. Naquele tempo tinha muito caminhão, era muito caminhão boiadeiro que transportava borracha, era um monte de coisa. E ali toda hora tinha caminhão parado ali. E ali que eu fiquei durante 6 meses. Até um rapaz que trabalhava no Cine Tropical, o Paulo Roberto Abdala, me viu desenhando. E ele achou que quem desenha sabe pintar também, porque no Cine Tropical... abrir um parênteses sobre o Cine Tropical, é um dos cinemas mais bonitos que já teve, não só em Cuiabá, como em todo o Brasil, né? É uma das coisas mais bonitas que teve. Olha, o Cine Tropical tivesse aí, como era antes, seria hoje um teatro de Manaus, a mesma importância, não igual ao Teatro de Manaus, mas a mesma importância pelo luxo que tinha o cinema. Pela importância estratégica do cinema, ali na Barão do Melgaço, onde hoje é o Bradesco. Então, ali era o ponte da elite cuiabana, o Cine Tropical. E o artista que pintava os cartazes de cinema, os cartazes de cinema eram feitos assim, naquele tempo, a cada época, quando falo nesses 73 anos, dá para dizer, eu consigo viajar, mas as pessoas talvez não, mas os mais velhos vão me entender. Naquele tempo, não tinha fotografia colorida desse tamanho, assim, é tudo preto e branco, e tudo pequenininha. E os cartazes, não era só em Cuiabá, no Brasil inteiro, o cinema contratava uns artistas locais para reproduzir um painel, assim, de 2 metros de altura, para ficar na porta do cinema anunciando o filme que ia passar, que vinha para passar dentro de um mês, e a pessoa pintava o cartaz dos artistas, e aqui em Cuiabá não era diferente. Era moda em todo o Brasil isso aí. Aí, como o rapaz não estava dando conta de pintar o cartaz, estava demorando demais, eu lembro até hoje, doutor Givago, foi em 1968, me chamaram para pintar um cartaz lá. Eu não conhecia tinta, foi a primeira vez que eu peguei em tinta. Eu não sabia, eu sabia das cores, não sabia que tinta que era. Eles me falaram, ele usa essa tinta aqui, eu lembro até hoje, é tinta látex, que é hoje a tinta acrílica. A mesma tinta que o pintor tinha lá, eles compraram para mim, me deram a pincel e me deram tudo. Falaram, você tem que pegar esse cartaz aqui e reproduzir aqui. Eu fiz isso numa tarde. O gerente do cinema ficou impressionado com o que eu tinha feito. Eu lembro até hoje, eu fiz Cantinflas. O Cantinflas, né, é um humorista mexicano, colorido. A partir daí, tudo mudou na minha vida, né? Nossa. Aí mudou tudo. E o cinema, quem era dono do cinema era o Geraldo Grualdi, né? O Zita Grualdi, que é da galeria, dono da galeria GG. A dona Zita já mandou, você pode morar aqui no cinema, já arrumou restaurante para mim almoçar. Minha vida mudou de um dia para a noite. Aí eu comecei a pintar os cartazes do cinema. Eu fiz coisa fantástica. Ali foi meu conhecimento de vida, foi dentro do Cine Tropical. Ali você foi entender técnica de pintura, disciplina. Tudo por conta própria, técnica. Eu lembro até hoje que tem uns testemunhos que alguém deve ver isso aí, as estudantes do Coração de Jesus, que tinham uma referência que o colégio era o Coração de Jesus, era o único Coração de Jesus, que era o colégio da elite, é o Coração de Jesus. E o centro de Cuiabá era ali na Getúlio Vargas, comparando, aquela região central de Cuiabá, ali era o centro de Cuiabá. As meninas, quando saíam do Coração de Jesus, quando era 11 horas, elas passavam na porta do cinema, que é ali na Barão do Melgaço, ficava todo mundo olhando eu pintar. Ficava apaixonado vendo eu pintar. Sabe? Então, assim, as pessoas me admiravam tanto, de uma forma tão expressiva, que alguém pegava no cartaz, passava a mão para ver se era pintura mesmo, se era alguma coisa colada.
Então, Olha mas eu não tinha, eu com 15 anos, 16 anos, você não tem noção. É difícil, às vezes você entende, você receber alguma coisa sem estar preparado para aquilo ali, você não tem noção do valor que você tem. Sim. Quem você é, a ambição, você não tem ambição, a partir dali vou conseguir tal coisa, você não tem essa visão quando você não está preparado. Assim era eu naquele tempo. Você simplesmente ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Fazia o que tinha que ser feito, para mim tudo bem, dali eu estava passeando, estava lembrando, estava nem parecendo uma criança, estava mexendo outras coisas. Eu me lembro que... E você recebia para isso, era um trabalho mesmo, né? Exatamente, eu me lembro que o primeiro secretário da Assembleia, o doutor Reis Costa, aquele tempo Mato Grosso era um só. O Pedro Pedrocian morava naquela casa do governador ali, e era o último governo Pedro Pedrocian. Ele ia no cinema assistir filme, ele com a esposa dele, e a Assembleia era ali mesmo, né? Ali naquela subidinha ali da Getúlio Vargas. E os primeiros secretários da Assembleia, logo a Assembleia mudou lá onde é hoje a Câmara Municipal. Faz tempo que aquele prédio lá está construído. E ele me chamou, Vitor, por que você não trabalha, não quer trabalhar com a gente na Assembleia no período da manhã, na gráfica, e à tarde você pinta aqui, que aí você ganha algum dinheiro. Eu falei, o quê? Eu vou trabalhar em Assembleia, coisa nenhuma. Trabalho, se você vai lá e a gente assina por naquele tempo, não tinha concurso, não tinha nada. Imagina que eu estaria já aposentado há mais de 30 anos, estaria no outro, mas é isso, você não liguei para aquilo lá. E ele só queria me arrumar uma maneira de eu ganhar um pouco mais de dinheiro, e eu achava que ele ia perder meu tempo, que eu queria mesmo divertir. Então, assim foi a história, né? Mas, sei lá, acho que a vida da gente, assim, hoje eu aprendi. São escolhas, né, Vitor Hugo? São escolhas. E daí, depois que você começou a pintar muito no cinema, como que você fala, não, isso aqui realmente é o que eu quero fazer, ser artista plástico, e começou a pintar outras coisas sem ser os cartazes? Foi a partir de 69, inaugurou a TV Centro-América. E como tudo no mundo muda, né? Mudou, eu lembro do Uber com táxi, né? Com fundão, os orelhão que não tem mais, quer dizer, tudo mudou. Quando começou a televisão, começa devagarzinho, né? A televisão preto e branco, ninguém lhe ligava, e foi, não vai atrapalhar nada não, não sei o quê, e foi indo, né? Na medida que a televisão foi avançando com a programação, o povo se acostumando, a TV colorida, aí o cinema foi caindo. O cinema, as pessoas ficavam mais em casa assistindo televisão. Com isso, o Cine Tropical fechou, né? E foi vendido, e foi demolido o cinema em 1973, 74, que foi uma pena. Aí, eu também... fiquei praticamente desempregado, que ficou Cine Teatro Cuiabá, o Cine Bandeirante, mas eu vi que também ali também o futuro também ia acabar. Aí eu me senti que eu precisava... E logo após isso aí, quando eu estava em Cuiabá, que pintava cinema, não tinha universidade ainda não. Não existia Universidade Federal do Mato Grosso, lá era um cerrado. Eu lembro até hoje, lá tinha um lugar chamado Tabariz, que muita gente conhece, que lá tinha um córrego ali, onde a avenida do Aquimé Pereira Lima, nascia um córrego ali muito bonito. Tinha uma casa lá que tinha uma piscina do córrego, uma coisa fantástica, que era muito bonito aquele ali. E aí começou a universidade e começou a Aline Figueiredo, né, abriu um ateliê de pintura, onde a Dona Oswaldina, onde o Adir, o Gervano, o pessoal começou. E a partir dali eu senti que existia o artista plástico, que é a pessoa que só pinta e ganha dinheiro pintando quadro. Eu falei, puxa vida, eu preciso fazer isso, né? Aí, mas como entrar nesse meio, nesse mercado? Sim. Você chegou a fazer parte do ateliê da Dalva de Barros, o Ateliê Livre? Não, eu tentei lá, não vou falar nem da Dalva, eu tentei na universidade, conhecer lá, ver se eu ia lá, como é que eu faria para entrar no ateliê, para poder pintar junto ali e entrosar com a turma. Só aconteceu uma coisa muito interessante. Como eu hoje entendo assim, no mesmo da minha cabeça, como é que eu ia desaprender? Como é que eu ia fazer o que já foi feito? Se eu sabia jogar 6 bolas para cima e pegar, aí a regra é jogar 3, mas se você jogar 6, por que eu jogar 3? Aí eu fiquei, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender onde os riscos, os traços, ela é primária, ela é primitivo? Como é que eu não seria bem aceito ali, né? Eu comecei a fazer o rosto das pessoas, era tudo meio naif, né? E eu não fazia arte naif, minha arte é realista, totalmente diferente, e sem formação nenhuma. Eu senti que não ia ficar legal. Aí eu não entrei lá na universidade, e nem como professor também não daria certo também, já tinha alguém lá dando aula também. Aí comecei a fazer uma carreira própria, pintando retratos. Começou a fazer os retratos, Retrato, que eu achei, eu falei, assim, o que eu vou fazer? Como eu pintei vários artistas em 8 anos de cinema, naquela época pintei, era algo que você fazia no cinema. Nossa, Jane Fonda, nossa, Brigitte Bardot, os artistas mais famosos do mundo, eu pintava.
Reproduzia o rosto dela. Então já tinha já aquela... E o cinema foi uma coisa muito boa, me deu uma escola de conhecimento internacional, que hoje não fala, mas antigamente falava, no cinema você viaja o mundo. Hoje não usa mais esse slogan, mas antigamente usava isso aí, tinha uma frase que se falava, através do cinema você viaja o mundo, e era verdade. E não tinha fake news, não tinha mentira, o cinema era uma coisa real. O filme antigamente era muito real, o filme de antigamente. É história que acontecia real. Hoje tem muita fantasia, né? Tem muitas monstros, não sei o quê, coisa japonesa, Godzilla, aquele tempo não tinha. Era um cinema diferente e eu aprendi tudo aquilo ali, até o comportamento das pessoas. E como eu trabalhava no cinema no período da manhã, no período da tarde não fazia nada, não tinha onde ficar, eu ia assistir o filme, que no cinema era um dos poucos lugares que tinha ar-condicionado em Cuiabá, é o Cine Tropical, e o ar-condicionado central, que é totalmente diferente desse de hoje, era a base de água, era um negócio grande, quase esse tamanho aqui, ó, ficava um pano água lá em cima, tinha uma cascata que caía assim, de água, para formar o ar-condicionado central para ir para dentro do cinema. Então, até o ar-condicionado era diferente naquela época. Então, o que eu fazia? Eu ficava dentro do cinema. E ali você aprendeu inglês também. E aprendi o inglês, foi o que aconteceu. Hoje eu tenho inglês americano, com esse inglês que eu aprendi no cinema, foi o básico com essas viagens que eu fiz, que até hoje eu nunca também estudei o inglês. Até aprendi se algum livro que eu vejo, alguma coisa na internet, mas o tempo também que passou também, eu consegui pegar muitas coisas, muita palavra. E hoje, graças a Deus, eu consigo sobressair, sobreviver, comunicar em qualquer lugar do mundo. Eu já fui 6 vezes nos Estados Unidos, faço o que eu quero, o que eu não sei eu procuro como que é. E sabe, eu tenho a minha maneira de comunicar. Eu falo assim, quando eu chego nos Estados Unidos, a questão de 1 hora, eu já me sinto como americano. Para mim, já não tem mais idioma ali para falar. Isso que é uma coisa interessante também, que eu acho que é coisa do artista. Porque o artista é um pouco do ator, né? Você precisa incorporar para interpretar aquilo que você vai... O artista, você ponto de projeção, você não faz. Ali, né? Exatamente. Conta pra gente também. Aí você pintou muitos retratos, pintou o retrato do Papa, né, dos 3 papas, retrato do Mauro Mendes ainda quando prefeito de Cuiabá. Como prefeito de Cuiabá. E muitos outros retratos. Os seus retratos foram entregues ao Papa, né? Ao Papa. Pintei o João Paulo. Dr. Roberto Marinho, pintei o presidente da Academia Brasileira de Letras, foi muito importante esse trabalho, foi a convite do presidente da Academia Brasileira de Letras que eu levei um quadro até o gabinete do Dr. Roberto Marinho, foi recebido lá no Globo por ele. E o Roberto Marinho não tira foto com qualquer pessoa. Não. A história do Roberto Marinho, o Silvio Santos, que não gostava de bater foto com ninguém, com ator, com ninguém. E comigo lá no Globo, foi ele que arrumou o cenário, que tirou um quadro de trás, que mandou o fotógrafo fazer a foto nossa, e no outro dia mandou colocar no Globo. Olha só. Então, isso é coisa importante que já tive um momento muito importante. Já fui ao Palácio do Planalto, quando o presidente Sarney era presidente, fiz um quadro da Dona Marli, da Rosiane Sarney também, da Dona Marli, fiz o quadro das duas também, fui entregue lá em Brasília. Muito bom. E, Vitor, quando que você começa a mudar a sua temática, né? De sair do retrato e voltar para o ambiental, né? Que foi algo que está com você desde que você nasceu, na sua vida, no seu cotidiano, né? Naquilo que você vive. E aí, quando que você fala assim, não, aí eu quero voltar a pintar a natureza. Como que isso acontece? Querendo que os retratos, o retrato é uma coisa bem direcionada. E a idade vai chegando e você vai tendo mais consciência do que está se passando no mundo. Eu tenho assim, uma vivência muito legal. Eu sou uma pessoa muito contemporânea. Eu dou bem... Nos países que eu viajo, as pessoas ficam... Minha filha tem um depoimento dela em Portugal, que as pessoas são muito chatas brasileiras. Ela ficou admirada como os portugueses gostam de mim. Fica perguntando como que eu volto. Isso não é só lá, não. Qualquer país que eu vou, eu consigo me interagir com as pessoas. E eu precisava fazer alguma coisa que a arte, eu sempre acreditei que a arte tem um poder de comunicação muito forte, no maior poder de comunicação do mundo, que eu acho é a arte. Aliás, a primeira expressão que o homem é homem foi através da arte. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Pintar retrato está muito bonito, pintei o Papa, mas o que vai levar? É bonito pintar o Papa, se fazer alguma coisa para conscientizar a pessoa sobre a questão do meio ambiente, a ver com a história da infância. Como fazer isso? Eu falei, vou começar a pintar o Pantanal ou a Chapada, mas como fazer? Eu comecei primeiro pela Chapada. Como fazer a Chapada? Pintar a Chapada clássica, com a figura das cachoeiras, todo mundo faz. Também vou levar a beleza para dentro das pessoas. Agora, essa história da Chapada, de disco voador, de misticismo, de energia milenar, é isso que eu tenho que fazer. Mas como fazer isso? Eu falei, vou fazer isso através das cores. Como fazer através das cores? Eu me lembro até hoje,
tem uns 30 e poucos anos, foi no ano 90, 87, a Suzy Bonfim, minha amiga Suzy, não sei onde você está, mas olha, ela foi comigo até ver Centro América fazer uma matéria lá na Chapada, acima do Portão de Ferro, foi gravar comigo lá. Eu pintei o quadro da pedra, ao vivo, pintei para gravar a pintura do quadro lá. E na hora de ir para o carro, eu peguei a tinta e vim com a tela, só que a tela fez barrando nos galhos secos e foi arranhando toda a tela, que a tinta estava fofa, estava molhada. Quando chegou ali no asfalto, ela falou, Vitor, olha, seu quadro está tudo manchado. Eu falei, não tem problema não, cheguei em casa, arrumo ele. Levei para casa, quando chegando em casa, coloquei o quadro e falei, peraí, parecia que tinha um jogo de luz naquelas pedras, impressionante, que ali foi feito normal. Eu falei, meu Deus, o que é isso que eu queria? Perfeito ficou, não precisa fazer mais nada do quadro, deu um retoquezinho, então eu fiquei, sabe uma coisa? Eu acho que eu tenho acreditar no dom que Deus me deu, nessa força que me deu, eu vou deixar que as coisas me levam, eu vou tentar fazer isso através da cabeça, da mente, é isso que eu faço hoje. O quadro Chapada, eu começo a pintar aquele jogo de cor de uma forma, e no meio do caminho ele direciona para o outro lado. Sim. Nunca sai do jeito que eu quero, mas faz de um jeito que consegue mostrar para as pessoas toda aquela energia que tem na Chapada. Sabe, é aquilo que o meu amigo Moisés Martins, grande poeta Moisés Martins, falou que, Vitor Hugo, você é o poeta dos pincéis. E é isso mesmo, então eu escrevo através das minhas pinturas. Isso aí me deu muita força também, falar, então é isso mesmo. Então eu posso fazer tudo que eu fizer sobre pintura, eu vou acabar levando a mensagem para as pessoas vão sentir isso aí, vão interpretar isso aí da forma que eu consigo colocar. Tanto é que esses animais foram feitos na mesma coisa, pintar o Pantanal de uma forma que você não só mostra a beleza do Pantanal, mas você leva a mensagem também de preservação, de valor, que a natureza pode trazer para vocês. Exatamente. E, Vitor Hugo, aí você começa a também ver a sua arte como uma ferramenta de educação ambiental, né? Você acredita que a arte ela tem poder de sensibilizar mais as crianças do que até a própria fala, né? Porque eles vão estar vendo ali, vão estar vendo as obras e falar, nossa, eu quero continuar vendo esse animal na natureza, né? Então, o que eu faço para não ver ele só mais nas telas, né? Olha, o importante é, às vezes, eu falar, as pessoas, às vezes, quando eu falo, não sei se as pessoas acreditam ou não, mas primeiro que eu nunca, uma coisa que eu tenho comigo, sou muito verdadeiro. E eu tenho muito tempo de vida e muito interagido. Então, eu consegui, lá na ONU, nos Estados Unidos, no instituto chamado Brasil em Mente, que trabalha a língua portuguesa no mundo todo. E aí, quando ela viu esses animais, falaram para mim na ONU também, que toda criança pega, a partir dos 4 até os 7 anos, ela leva para sempre. Então, eu pensei, por que não colocar isso nas crianças? Porque o futuro da humanidade, queira ou não queira, é a criança. Aí eu falo, um dia, eu sempre falo da COP30, fala que a partir de 2040 vai ter a camada de ozônio, vai diminuir e tal. Então, quem vai ser o gestor disso aí? Eu falo, daqui a 2040, daqui a 30 anos, toda essa velharada vai estar tudo, não vão estar mais aqui. Então, são as crianças que a gente tem que apostar nas crianças. Porque as crianças se assimilam muito bem. E no mundo todo, é só olhar esses animais, pode ser no Japão, pode ser na Austrália, na Alemanha, eles pegam no animal, dão um valor, parece que já estão no Pantanal. As crianças têm uma identidade tão forte com os animais. Na Alemanha, a professora falou, Vitor, as crianças acham que ela vê você quando você pega o jacaré com a mão, você conversa com o jacaré, sabe? Então, elas conseguem assimilar, entender o que você fala. E a minha linguagem com a criança, eu tenho assim, uma facilidade muito grande. E eu consigo transmitir para ela a linguagem que ela entende. Até porque eu cresci muito lendo Gibi do Mickey, Pato Donald, eu não aprendi a conversar, então eu nunca cresci, eu falo para as pessoas. Parece que eu tenho hoje 8 anos, 10 anos de idade. Eu fisicamente posso estar, mas a mente minha não mudou nada. Então eu consigo fazer o que a criança gosta. Eu entendo a fala das crianças, o que ela quer ouvir, o que ela quer falar, eu consigo falar isso. Nas escolas acontece a mesma coisa. A maneira de eu falar, eu não posiciono nada que eu tenho conhecimento, que eu sou a mais, que eu vim aqui, nada. Eu me coloco junto com elas, faço elas me entenderem. E outra coisa mais importante, né? Quando você fala de animais, de proteção,
Se você mostra esse livro para ela e pinta um quadro ao vivo para ela ver ali em 15 minutos, ela vê você pintando real, muda completamente, né? Muda, com certeza. Muda completamente. E como que é elas receber essa cartilha, que é uma cartilha que elas vão poder pintar, né? Ela vai pintar os animais, ela vai pintar os animais, e quando ela pinta os animais, já está dando vida aos animais. Agora, se você vê, tem escola e criança usa cada criatividade em cima desse desenho, que é impressionante, viu? Eu fico assim, super admirado. E aí já vê que tem dom também, muitas dessas crianças. E o livro que eu dou também, eu faço questão de autografar, porque quando elas levam para casa, os pais, eu tenho recebido mensagens dos pais, a própria Secretaria de Educação, SEDUC, tem recebido, que os pais ficam muito felizes, que os pais me conhecem, sabe? Quando vê que o Vitor Hugo entregou pessoalmente, que a minha assinatura é para mostrar para eles que ele foi entregue em mãos, que eu não deixei um livro aleatoriamente, entrego na mão de cada uma. Nossa, é um trabalho muito importante. E como que você começou a desenvolver essa cartilha? Que você fala, não, além de ir nas escolas, eu quero levar um material. Esse projeto foi tomando esse corpo maior? Foi a partir de 2008, eu pensei, vou trabalhar direto com a natureza, envolver minha arte com a natureza, envolver como. Aí que eu fiz, falei, vou fazer uma exposição. Porque eu sou muito diferente, só que esses quadros, que todo mundo preocupa em fazer galeria, climatizado, espaço, aquilo lá mais, que a coisa, eu falei, não, sabe o que eu fazer? Eu pegar meus quadros, vou expor dentro do Parque Mãe Bonifácio, na trilha do parque, na chuva, lá no meio do mato, eu disse, eu vou pôr tudo lá na trilha do parque. Quando eu levei essa ideia lá para a SEMA, que naquela época, em 2008, dentro do casarão do parque, era educação ambiental, era ali que era a sede de educação ambiental. Quando eu levei, ela falou, Vitor, é muito bonito seu projeto, só que isso aqui não vai ficar um dia aí, vão roubar seus quadros, aí entra muito criançada aqui, que entra aí dentro, tá, vão rabiscar, vão rasgar seu quadro, falando, não vai, tenho certeza que não vai. E se por acaso acontecer, é o que eu quero fazer agora, eu quero ver o resultado, se eu estou certo ou estou errado. Eu imagino que não fazer, porque eu acreditava sempre que a natureza, a arte, ela tem uma força muito grande de interagir com as pessoas. Impressionante isso aí, impressionante. A pessoa, você pode prestar atenção. Né, a pessoa. Olha como eu sou verdadeiro no que eu falo. Tem uns 5 viadutos aí na cidade, que inclusive começou comigo, né, em 2017. Você não vê um viaduto sem pinchado, as pinturas dos artistas não estão pinchadas, está tudo apagado, desbotando, mas ninguém foi lá pinchar. Ninguém, porque quer dizer, o artista parece que ele for, o mais que seja assim, né? Ele vê uma arte, parece que a arte consegue mexer com ele. Parece que há um espelho naquilo ali dentro, que a pessoa parece que tem uma. E não foi ao contrário. E foi exatamente o que aconteceu no Mãe Bonifácia. Sim. Aí chegou um ponto que eu vi um pessoal da Unic, formando de biologia, fazer foto de formatura perto dos quadros. Eu falei, pronto, é aí que eu vou fazer. Aí tive a ideia de pegar os quadros que eu expus lá no Mãe Bonifácio, fazer esse livro aqui. Todo esse material aqui estava lá no parque, nem existe mais nenhum material, mas foi fotografado. Todos os quadros eu fotografei e montei esse livro. Aí foi a hora que eu pedi apoio à SEMA, à Educação Ambiental, para a gente apoiar. Aí foi uma coisa longa, né? Não foi fácil fazer esse livro. Então, nossa, foi muito difícil. Você achar as palavras certas, foi muito difícil. Depois, para entrar na educação, tinha palavras, por exemplo, muitas vezes, que é muito complexo. A gente acha que é fácil colocar uma publicação sua dentro de instituição, que é, por exemplo, uma Secretaria de Educação. Daí existe toda uma formação de pessoas administrativas, de gestores. Você escrever a onça come tal coisa, para a criança representa violência. Não pode colocar essa palavra come, então tem umas palavras que você não pode colocar. Então, tudo isso aí foi barrado, você foi se ajustando isso aí para entender que uma coisa, eu tive na igreja adventista que falou para mim, Vitor, você não fala de espírito da floresta, porque o gavião real, a arpia, os índios conhecem como espírito da floresta, só que lá não podia falar sobre isso aí, então são coisas interessantes que você vai descobrindo, fazer material até chegar a esse produto final. Esse é algo universal, né, que pode ser em qualquer escola, qualquer lugar, criança, as pessoas, né, me pedem, eu preciso fazer isso aí, e colocar na internet para venda, para o Brasil inteiro, né? Precisa fazer, trabalhar muito isso aí. São coisas que eu tenho que fazer para ter para as pessoas comprarem, né? Fazer, chamo no WhatsApp, mandar, né? Fazer, eu preciso ter esse material para vender. Por enquanto, está só fazendo em escola, né? Hoje estou fazendo uma parceria com a SEDUC, que um bom tempo, fiz com a Prefeitura de Cuiabá, hoje trabalho, fazer o meu trabalho que eu faço hoje, que é o trabalho mais gratificante no mundo. A coisa mais gratificante que tem é você receber aplausos de umas crianças.
a criança te aplaudindo, te abraçar, pedir autógrafo para você, trazer presente para você. Não tem coisa melhor do que isso, sabe? Sincero, né? É muito gratificante. E conta pra gente, né, agora, após décadas de trabalho, você recebeu o título de Mestre da Cultura e também de embaixador da cidade de Cuiabá. O que esse reconhecimento representa para você nessa sua trajetória pessoal artística, que sai de Tiquira, vai para Belo Horizonte, volta para Mato Grosso, passa pelo teatro, pelo cinema, começa a fazer os retratos, vai para o ambiental e aí agora recebe esse título. Esse título, embaixador de Cuiabá, ele veio para mim como eu senti como reconhecimento de tudo que eu já tinha feito. É bem interessante frisar isso aí, porque o título só veio mediante o que eu já tinha feito. Por exemplo, eu já recebi um prêmio em Nova York por divulgar o Mato Grosso, o Brasil lá fora. Em Lima, no Peru, durante a Copa do Mundo, o embaixador parou o evento da Copa do Mundo para fazer uma homenagem comigo por causa desse material que eu tinha feito com 300 crianças no período da manhã, numa escola chamada Brasil, em Lima, no Peru, onde todas as crianças estavam de verde e amarelo, com fitinha, todo mundo lá. A coisa mais impressionante que eu já vi. Então, teve algumas coisas muito grandes de reconhecimento e os trabalhos, onde eu fiz também, né, Alemanha, Japão, um monte de lugar para poder chegar a esse reconhecimento de embaixador da cidade de Cuiabá. Então, esse título de embaixador, justamente me fez foi isso aí, como fosse assim, um reconhecimento de tudo que eu já fiz. Isso dá suporte para você fazer muito mais. Como eu falei na época com o vereador Toninho de Souza, que criou esse título, que não foi muito fácil de fazer esse título, porque a Câmara não tinha esse título, então a assessoria da Câmara tem que fazer um levantamento do que o embaixador faz, como é que a pessoa faz para ter um título de embaixador. E eu forneci todo esse material para eles, para poder dar esse título de embaixador da cidade de Cuiabá. Aí foi que eu falei, com esse título hoje, eu tenho, como fosse um passaporte para mim, continuar a fazer ação lá fora, que hoje é diferente. Porque aqui ninguém dá muito valor, mas lá fora, quando você fala que é embaixador da cidade, qualquer título, você tem reconhecimento de instituição de governo, lá fora tem um valor muito grande. Aqui não tem. Então, eles dão muito valor a essas coisas lá fora. Aqui, infelizmente, aqui o diploma bom que você tem mesmo, o passaporte seu é dinheiro, você tem dinheiro. Lá fora é diferente, lá fora você tem algumas considerações. E esse título me dá justamente esse suporte, né, que eu espero continuar fazendo esse trabalho lá fora também, né, com mais intensidade agora. Muito. E você já foi muito para fora para levar, inclusive, esse trabalho de educação ambiental, né? Exatamente. Em Portugal, fui umas 3 vezes. 6 vezes nos Estados Unidos já fui levar esse material, sempre no eixo Nova York, Washington. A Embaixada Brasileira em Washington já imprimiu 1000 material desse aí para distribuir em todos os consulados lá nos Estados Unidos, porque tanto importante que eles acharam o material. Distribuir esse material aí em escola americana. Essa amiga minha da Pensilvânia, a escola não tem nenhum brasileiro, é só americano. A escola Lafayette, lá em Washington, não tem Lafayette, em frente à praça Lafayette, que é onde fica a Casa Branca, né? Essa escola não tem nenhum brasileiro. Então, e a embaixada entregou esse material lá, a escola trabalhou com esse material lá. Então, tem escola na Nova Zelândia, em vários lugares. Então, um trabalho muito forte esse trabalho meu. Eu preciso dar, né, mais consistência nele e começar já a ocupar mais espaço do mundo, né? E sempre precisa muito do apoio do governo, né? Exatamente. E a gente falou um pouquinho aqui de toda a sua trajetória, de tudo, de mais de 50 décadas, e você fala muito de que você vê o futuro ainda nos jovens, nas crianças. Que recado que você deixaria aí para essa nova geração de artistas que quer começar a pintar? E também de valorização do nosso bioma, né? A gente está aqui com o Cerrado, Pantanal, Amazonas. Então, o que você deixaria de recado? Em primeiro lugar, essa parte que você está falando isso, se você quer criar alguma coisa, você tem que pensar pelo menos que há uma competição no mundo. Eu, há 40 anos atrás, eu fiz um quadro para o Onofre Ribeiro, para fazer capa da revista Contato, falar sobre o Mato Grosso. Aí eu fiz uma caixa de exportação, uma caixa de exportação de madeira, made in Brasil, eu pus o Pantanal ali escorrendo. E a ideia minha é o seguinte, que o nosso produto de exportação é o meio ambiente. Porque tudo de tecnologia lá fora tem, caramba. Lá fora tem tudo. A gente não vai querer competir com a Alemanha, com tecnologia, com os Estados Unidos, mas o Pantanal são nós que temos. Então, acho que o próprio artista também, se eu moro aqui no Mato Grosso, você tem que tentar fazer algumas coisas suas para levar lá fora. Fica mais que você quer fazer uma exposição em algum lugar, você levando alguma coisa de fora, eles não viram suas coisas ainda.
Só com referência sobre isso aí, eu consegui também ocupar o parque em Ibirapuera de ponta a ponta em 2010, levando esses animais, mesmo que estavam lá no Mãe Bonifácia. E as pessoas perguntavam para mim, como é que você conseguiu colocar esses quadros aqui, que esse parque aqui é uma coisa, sabe, que foi os animais. Na medida que foi para colocar animais, ninguém reclamou, foi um sucesso total. Então, se eu tivesse que tentar levar outra coisa lá, não daria certo. Então, por isso que o artista tem que tentar buscar fazer as coisas dele regional. Agora, acreditar nele também, né? A gente precisa também acreditar, ter fé. Você tem um dom, você precisa acreditar no dom que você tem, ter fé naquilo que você está fazendo, ser persistente, que muita coisa, as coisas falham agora para você melhorar um pouco mais e a gente não entende. Muitas vezes você é barrado numa coisa, você fica com raiva. Não, talvez aquele barrado ali, porque você não está preparado. Você tem que falar, bom, eu tenho que voltar, me treinar de novo e voltar. Isso tem história, muita gente tem. Que você, na hora de você não pode desistir, você tem que acreditar e insistir sempre. Com certeza você vai encontrar um bom caminho, você vai. E a autocrítica também é fundamental. É você primeiro achar que você é dono das coisas que você acha. Eu não, eu falo que eu sempre fui um operário da arte, eu sou um operário da arte, eu vivo disso, eu ganho disso. Toda a minha família que eu cuidei até hoje foi em cima da arte, então eu sou um operário da arte. Então eu consigo me colocar sempre assim, olha, eu não sou melhor do que ninguém. Você tem que ter essa humildade nesse ponto. É o meu trabalho, eu tenho esse dom e acabou. Você tem o seu também, que todos nós precisamos. O mundo é intercalado. Imagina se ficar... sabe o que eu falo do meio ambiente? Tem uma história, se ficar por acaso, o mundo ficar 3 meses sem abelha, as pessoas vão começar a morrer de fome. Não vai ter mais alimento para comer. Olha como que as coisas igualzinho eu penso também, se essa cidade, o sistema de lixo, de coleta de lixo parar durante 3 meses, vai começar a dar epidemia, a população pode até se extinguir. Então, todos nós precisamos um do outro. É uma cadeia, então a gente precisa saber dar valor a todas as pessoas e saber seu valor também. Eu acho que a humildade, a vontade, o verdadeiro, não ser falso, né? Ser verdadeiro com você, não adianta você se posicionar para alguém sendo que você não é. É muito gostoso você falar aquilo que você é, ser verdadeiro. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma em conversar com ninguém e falar com ninguém em lugar nenhum. Eu adoro pedir, é muito raro de pedir desculpa, mas eu gosto muito de fazer isso aí. Pedir desculpa, como todo mundo gosta. É mais gostoso que tem ajudar as pessoas. É difícil você precisar de ajuda, né? Como é bom ajudar as pessoas, como é bom pagar suas contas. Entendeu? Então, veio o mundo que eu vejo assim. É verdade. Né? Você falou tudo. E como que agora, você olhando para trás, assim, hoje, você imaginava passar por tudo que você passou e estar onde você está hoje? Você já chegou a imaginar isso ou não? As coisas foram acontecendo mesmo? Ó, meu sonho, desde o cinema, era conhecer os Estados Unidos. Faroeste, nunca vou conseguir. Como que eu vou fazer isso lá? Não tenho dinheiro, a família tem, como é que eu vou para o Estados Unidos? Não tenho passaporte, não tenho nada. Fico imaginando, hoje, o jornal já publicou matéria minha 6 vezes dentro de Nova York, falando a meu respeito. Dentro do jornal de Nova York, 6 matérias. Recebi prêmio em Nova York, fui 7 vezes nos Estados Unidos em todo o período, outono, inverno, verão, primavera. Conheço Tocotecano, Nova York, conheço Ponta da Raba, acho que sou um bom guia turístico em Nova York, e sem dinheiro, estou vivendo como artista. Washington, então tem uma ligação muito grande em outros países. Quer dizer, uma coisa que eu achava impossível, eu consegui. Por isso que eu falo, você precisa acreditar nos teus sonhos, que você consegue, não sei como, eu fico imaginando como que eu iria conhecer esses países, como eu poderia viajar. Sim. Sem dinheiro. Mas se você tem um pensamento positivo, você tem força de vontade, em tudo, nada é impossível. Às vezes a gente vê essa palavra assim como uma palavra qualquer, né? Tem coisas que a gente vira para esse modo, a maneira de falar, mas se você colocar isso como real, que nada é impossível, tudo você consegue. E outra coisa, não tem nada e ninguém fez tudo. Tudo ainda tem para fazer. Uma arte você pode fazer ela com um palito de fósforo, com um dedo, com um pingo de água. A arte, ela é uma coisa sem limite, né? É isso que eu imagino, depende muito da sua criatividade. Exatamente. Vitor Hugo, parabéns pelos 50 anos aí. A gente com certeza ainda vai escutar muito falar de você. Esse ano está só começando e a gente com certeza vai ver muitas pinturas, muito Vitor Hugo ainda pela cidade. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho necessário, importantíssimo, né? De preservação do nosso meio ambiente. A gente viu aí as queimadas no Pantanal, né? SOS Pantanal, você estava lá presente também. Todo esse ativismo ambiental que é a sua bandeira hoje, né? Certo, que é o que você trabalha hoje, né? Parabéns por isso. Acho que você está dando
um retorno para o Estado e para a cidade que tanto te acolheu e fez por você também, né? Essa coisa de resgatar o meio ambiente, de ir atrás desse ativismo ambiental, vem desse lugar de sim, é a cidade que eu vivo, a natureza, igual você falou, né? A tecnologia a gente tem de ponta aí, mas e a nossa água, e as nossas árvores, os nossos animais, até quanto tempo a gente vai ter, né? A maior riqueza que o mundo tem, né? É isso aí, é o meio ambiente, é a natureza. Nada tem mais valor do que isso. Nada tem mais valor do que a água, do que o rio, nada vale mais do que isso. E outra coisa mais importante que é deixar também é o amor pelas pessoas. A palavra mais importante que existe no universo, não estou falando no mundo não, estou falando no universo, tá? Chama-se amor. A palavra love, I love you, I love amor. Eu amo você, eu amo meu amigo, eu amo você, meu amigo, minha mãe, eu amo você com meu esposo. Então, o amor acima de tudo. As pessoas devem se amar uma a outra. Esse é o ponto fundamental. Né? Deve ter amor e o amor é a palavra fundamental que o mundo está precisando. Com o amor as violências iam diminuir drasticamente. Exatamente. A gente pensar que o mundo é um só também, né? Que o mundo não é essa divisão como fazem, né? Não. Exatamente. O mundo é um só. De cima, alguém esteve lá em cima, viu, olhou para a terra e falou, meu Deus, é uma esfera ali cheia de... Por que o povo briga? Eles estão tudo dentro de uma bola só. Então, acho que a gente tem que pensar nisso aí. Parabéns, Vitor Hugo. A gente vê que a sua trajetória lembra que fazer arte não é apenas expressão, ela é memória, ela é identidade, ela também é responsabilidade com o futuro que a gente vê aí. E é isso, né? A gente agradece demais você e a gente finaliza hoje o Cultura Livre agradecendo ao Vitor Hugo pela sua presença e também convidando vocês para entrar no Instagram do Vitor Hugo, acompanhar o trabalho dele. Lá ele está sempre postando, sempre colocando novidades. Logo sempre está participando de exposições aqui em Cuiabá, fora. Então lá tem tudo registrado no seu Instagram, né, Vitor Hugo? Tá, tem tudo no Instagram, tem tudo no Instagram. Você gosta, você é bem ativo lá, né? Eu sou bem ativo lá, eu gosto bem ativo de colocar as coisas. Eu acho que as pessoas precisam saber a maneira, né? Tem uns 5 mil seguidores, eu acho que as pessoas vê tudo que ele está fazendo e vê que tudo é verdadeiro, né? Hoje, graças a Deus, tem essa tecnologia, né? Eu sou apaixonado por essa tecnologia. Antigamente era muito difícil e hoje a gente tem que aproveitar a tecnologia que tem, né? É isso. E muito obrigada, até a próxima. A Cultura Livre está sempre de braços abertos para você. A gente está aqui para falar de trabalhos, dos seus projetos e é uma honra, né, estar com você aqui. Eu que agradeço muito esse espaço da Cultura Livre, tem acompanhado. Tá? Falei, nossa, eu preciso um dia na Cultura Livre falar, que esse espaço ali é muito bom. Eu fico muito feliz, muito gratificante você passar, como eu falei, informações da tua vida, né, para as pessoas que adianta viver tudo isso e guardar com você mesmo. A gente tem que dividir, partilhar tudo que você vive para as pessoas. Eu acho que isso é muito bom. Com certeza. Tenho certeza que quem está de casa já viu que você é inspiração. Inspiração como artista, como pessoa, como alma, né? E também a gente, Cultura Livre, hoje se despede de você aí de casa, reforçando o compromisso em valorizar quem constrói, quem preserva e quem compartilha a cultura mato-grossense. Até mais, até o nosso próximo encontro. Até mais, Vitor Hugo. Até mais. Obrigado a você.